Para os amantes de super-herói, principalmente os fãs da DC, conhecem o Aquaman. Aquaman é o príncipe da Atlântida, que provavelmente está localizado em África. Em vez de estar localizado numa zona subaquática, a Atlântida encontra-se localizado, ou seja, provavelmente está localizado numa das regiões mais quentes do mundo, que é o deserto do Sahara, que as temperaturas chegam até 50 graus Celsius. Então, ficaste curioso? Fique ligado porque hoje vamos falar acerca da cidade perdida de Atlântida. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no meu canal, meu nome é Nil Duata e no vídeo de hoje vamos falar acerca da cidade perdida de Atlântida. Mas antes de partir para o nosso vídeo de hoje, pessoal, como é de tradição, deixa aquele like, subscreva no canal, ative as notificações para estar por dentro de todas as novidades do canal. Lembre-se que nós lançamos vídeos todas as semanas, são 3 vídeos por semana, então fique ligado porque tem muita novidade para podermos partilhar convosco. Sem muita delonga pessoal, bora para o vídeo de hoje. O deserto do Saara está localizado no continente africano. Ela tem uma extensão territorial de 9.200 km². Compreende no seu total 11 países. Mais de 2,5 milhões de pessoas vivem naquela região. Recentemente foi publicado um estudo muito aprofundado acerca do deserto do Saara. Este estudo pode ter resolvido um dos maiores mistérios da humanidade, a cidade perdida de Atlântida. Vamos dar uma pausa por enquanto na Atlântida, vamos entender melhor o deserto do Saara. Um dos pontos misteriosos do mundo durante muito tempo foi o Olho de África, ou então a estrutura de Richard. A estrutura de Richard está localizada na Mauritânia, no centro-oeste, e esta estrutura tem no total 40 km de diâmetro. É uma estrutura gigantesca. Durante muito tempo tornou-se um mistério indecifrável. Muitos acreditam que esta cúpula tenha sido cratera de um meteorito, mas essa teoria foi rapidamente reprovada, porque o fundo da cúpula é muito raso para ser o impacto do meteorito, além de não encontrar nenhuma evidência nas rochas próximas como o embate de um meteorito. Outra teoria, que claramente faria sentido, seria a explosão de uma bomba. Mas dada a idade da cúpula, que é de milhões de anos, e visto que as bombas surgiram muito mais para cá, essa teoria automaticamente é invalidada porque não há provas suficientes, ou seja, não existiam bombas com capacidade suficiente para criar uma cúpula daquela forma. Existem várias teorias envolvendo essa cúpula, mas na verdade vamos lá perceber qual é a verdadeira origem do Olho de África e o que a Atlântida tem a ver com isso. Vamos agora dar um play na história da Atlântida. Atlântida é uma cidade ou continente que provavelmente tem existido há mais de 9.600 anos antes de Cristo, propriamente nas imediações do Estreito de Gibraltar, ou então os Pilares de Hércules. Depois de uma tentativa de invasão a Atenas, infelizmente a Atlântida afundou e nunca mais voltou a ser a mesma potência que era. Infelizmente. A história da Atlântida, pessoal, tem uma certa semelhança com a história do Lago de Lolo, que encontra-se na província do Mochico, em Angola. Então, sugeria, ou vos aconselho, vos recomendo mesmo assistirem o vídeo. Temos aqui, vou deixar o link na descrição. Assistam o vídeo e tentem fazer o vosso julgamento quanto a isso. O primeiro registro histórico acerca da Atlântida foi feito pelo Platão, em dois livros, Timeu e Critias. Mas essa história não foi uma invenção do Platão. Ou seja, o Platão também ganhou essa história no conto, ou seja, contaram-lhe a história no Solon. Solon era um governante e político da Grécia. Numa das suas viagens para o Egito, contaram-lhe a história da cidade perdida de Atlântida. Ficou tão maravilhado com a mesma. Os egípcios, na altura, ou seja, os faraós na altura, eles acreditavam que eles são sobreviventes da cidade perdida de Atlântida. Por que eles sustentavam essa teoria? Porque eles acreditavam que eram superiores cientificamente naquela altura para com o resto da humanidade. Então eles acreditavam que eles são sobreviventes da Atlântida. Conhece-se que a Atlântida foi uma das nações mais inteligentes, mais sábias e mais ricas de todos os tempos, segundo a mitologia. Okay? Isso não tem bases sólidas, isso é apenas a mitologia. O sacerdote respondeu ao Salão que a cidade da Atlântida havia sido dizimada há mais de 9.000 anos. Ou seja, o Salão viajou para o Egito há 2.600 anos. É o que consta na história. 2.600 anos mais 9.000 anos dá no total 11.600 anos. Cálculo básico.
Há 11.600 anos, a Terra enfrentou uma das suas maiores catástrofes de sempre, que é a chamada de Brian Young, ou Brian Jovem. Brian Jovem foi uma catástrofe que inundou mares, dizimou cidades, dizimou animais como mamutes, camelo, ursos gigantes, foram todos dizimados nessa. Acredita-se também, com base a esses cálculos, acredita-se que esta tenha sido a catástrofe que inundou a cidade perdida de Atlântida. Segundo os cálculos que são feitos, essa pode ser a catástrofe que dizimou essa cidade. Algumas mitologias não, a mitologia grega defende que a cidade de Atlântida foi destruída pelos deuses quando frustraram-se depois dos atlânticos terem lhes enfrentado. Essa é uma das teorias. Mas, cientificamente, uma das teorias que assemelha-se, ou seja, que tem um pouco de base para poder sustentar o desaparecimento desta cidade, caso exista, é esta do Brian Young. Vamos agora conhecer um pouco como é que era estruturada a cidade de Atlântida. Segundo os livros do Platão, havia uma colina na cidade que ficava a 9 km do mar. E essa colina estava cercada com 3 anéis de água e 2 anéis de terra. Pessoal, guardem muito bem esses dados, porque eles são muito importantes. E naquela cidade havia uma fonte de água potável, ou seja, uma fonte de água bebível. Parece que esse mistério da Atlântida foi resolvido, pois o olho de África, que fica no deserto do Saara, tem especificações geográficas, ou seja, geológicas semelhantes à de Atlântida. Lembra daqueles dados que nós falamos? O olho de África foi constatado que tem 5 anéis. Dentre os 5 anéis, os especialistas disseram que 2 ou 3 dos 5 anéis parecem ser maiores, ou seja, parecem ter condições ou foram criadas para poder albergar água. 3 anéis foram criados para albergar água. Lembram quando eu disse que tinha 3 anéis de água na Atlântida, segundo Platão? E tem 2 anéis que parecem ser um local para viver, um local para poder se habitar. Então não foram preparados para água, foram preparados para pessoas estarem lá. 2 pontos. Existe uma colina, existe uma montanha perto daquele espaço. Perto do centro existe uma montanha. No centro do olho de Deus existe algo que se assemelhava, ou seja, que aparenta ser uma cidade. Algo que tem especificações, tem estrutura de ser uma cidade. Ok, são 2 curiosidades, é básico. Foi descoberto no deserto do Saara, no meio daquela colina, ou seja, no meio do olho de Deus, uma fonte de água que, segundo alguns especialistas, tiraram a amostra e descobriram que aquela fonte é de água doce. Pessoal, eu não sei qual é o vosso ponto de vista, mas são muitas coincidências acerca deste mistério. Isso pode ser apenas coincidência, também posso aceitar essa condição, podem ser apenas coincidências, mas são muitas. Nós devemos prestar atenção nessas coincidências. É algum sinal. Acho que alguns especialistas têm que estar a pesquisar mais acerca disso, têm que ir um pouco mais a fundo acerca disso, tem algo escondido nisso. Como é que uma cidade que esteve num ponto mais acima de chegar tantos quilômetros para estar numa outra localidade? Lembrando que Atlântida, segundo Platão, encontrava-se nas imediações do Estreito de Gibraltar, nas imediações de Espanha e Marrocos. Mas o olho de Deus encontra-se neste momento, o olho de Deus está localizado em África, propriamente no deserto do Saara, na Mauritânia. Existem tantos quilômetros de distância, existem países que dividem essas duas nações. O que a ciência diz acerca disso? Segundo os geólogos, é sim possível isso acontecer. É possível um continente, ou um país, ou uma cidade sair da sua localização atual e passar para uma outra. Por exemplo, existe uma teoria de que a Terra antigamente era chamada de Pangeia. Todos os continentes estavam juntos. O continente africano, americano e europeu estavam todos eles no seu lado. Mas com o andar do tempo, os continentes separaram-se. Pessoal, quando nós falamos de tempo, não estamos a falar de 5, 6, 10, 12, 30, 40, 50 anos, não. Estamos a falar de 200 a 450 milhões de anos que a Terra levou para separar os seus continentes. Então, se alguém espera um dia ver isso, não vai ver com vocês hoje. Porque é uma separação que demora muito tempo. Com base nessas teorias, os geólogos dizem que sim, é possível
é possível a Terra afastar-se de um local para outro, ou seja, uma cidade sair de uma localização para outra. Então, esta teoria sustenta de que a Atlântida pode ter saído da sua localização, que era no Estreito de Gibraltar, e passou até a Mauritânia. Há esta possibilidade. Alguns especialistas defendem esta possibilidade. Dado o tempo que ficou submersa, é possível sim afastar-se do seu local, que é o Estreito de Gibraltar, e vir parar na Mauritânia, que segundo os especialistas é uma distância aceitável de uma viagem de mais de 9.000 anos, uma distância aceitável. Então o que é que tu achas? Será que a Atlântida foi descoberta? Aquela gruta, aquela ruína que está no deserto do Saara é Atlântida? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Quero saber o que tu pensa acerca da Atlântida. Eu tenho a minha opinião. Eu quero saber também as vossas opiniões. Simplesmente trouxe aqui um facto curioso a fim de partilharmos os nossos conhecimentos. Então pessoal, escreva aí nos comentários. Gostaria de saber, será que o mistério da Atlântida foi resolvido? Então podemos deduzir de que o Aquaman é sobrinho de alguns faraós, o Mohamed Salah é primo do Aquaman. Deixem nos comentários, porque eu também estou super curioso para ler vossos comentários e saber o que vocês pensam acerca disso. Contudo pessoal, muito obrigado por terem acompanhado o vídeo. Se ainda não se subscreveu no canal, subscreva, deixa o seu like, ative as notificações, porque temos novidade todas as semanas. O vosso like dá aquela garra, dá aquele suporte. Então pessoal, por favor, deixem aquele vosso like, subscreva no canal, partilhe com os seus amigos, ative as notificações. E pessoal, então sem mais delongas, valeu! Let's get it. Yeah, let's get it, let's get it, let's get it, let's get it, let's get it. Disser que eu não tô a pousar nessas ruas, disser que eu não tô. Ouvi rumores do people da banda disserem que eu não tô. Eu não tô a mostrar a minha face. Dizem que o ego me subiu a cabeça, mas não justifico. Fuck, fama que tá me subir, base é que tá me subir.